Você chega na joalheria pra comprar um ouro ali, né? Pra ficar no esquema, pra ficar dripado. O vendedor te apresenta 10 argolas lindonas, mas eles dão um aviso. Esses são os 10 anéis que aprisionaram o mal primordial que pode devorar o universo inteiro. Você usava isso aí? Vale tudo pra ficar chavoso? Você acha que você precisa de tudo isso, de adorno? Shang-Chi não quer nem saber, ele não liga pra moda, ele não liga pra maldição. O mestre do Kung Fu tá num torneio cósmico pra ganhar os 10 anéis. O que tá em jogo é o futuro do universo. Shang-Chi enfrentou geral e venceu na porrada. E é essa treta que você vai conferir agora, o final do Jogo dos Anéis. Hey, Nestrantes, Peter aqui. Eu já trouxe o começo dessa confusão aqui no canal, né? A Marvel soltou a origem dos 10 anéis nos quadrinhos. Dá uma conferida aqui, ok? Tá bem legal esse vídeo aqui pra você entender, inclusive, quando você for assistir de novo no cinema. Resumindo muito, o bagulho é sinistro demais. Bom, o chamado Verme da Desolação era uma manifestação cósmica da solidão, do desespero. Essa entidade é um aglomerado de vermes nojentos que querem consumir, que querem assimilar todos os seres conscientes do universo. Então esse tal Verme da Desolação invadiu o reino dos deuses de Talô e, barbarizou. Causou caos mesmo. Um dos deuses conseguiu aprisionar o Verme da Desolação numa grande roda mística. Só que o deus pirou, tá preso lá dentro. Os outros deuses tiveram que matar o cara e destruir a roda. A roda se partiu em 12 anéis e esses anéis foram espalhados pelos reinos. Dos 12 anéis originais, 10 voltaram para Talô. E agora os deuses organizaram um torneio de artes marciais para decidir quem é que fica com essa bagaça. É nessa que o Shang-Chi entrou de gaiato. Ele foi escolhido pelos 10 anéis, mas agora vai ter que provar que é digno. Se esse poder cair em mãos erradas, já era. E aí, como é que o Shang-Chi vai conseguir derrotar lutadores de diferentes dimensões, diferentes reinos? É isso que a gente vai ver agora, depois do teu joinha e depois do teu comentário. Tá curtindo essa saga? Acompanhou o primeiro vídeo? Você quer ver esse tipo de hype no cinema também? Esse cara, esse mestre Kung Fu, merece pra caramba, derrotando na porrada, um por um, os grandes lutadores de diferentes dimensões. A pessoa vê isso no cinema? Comenta aqui embaixo o que você achar. Manda ver. Bom, nessa etapa final do torneio só existem 3 competidores. O Androide Canhão Vermelho, ele é um oponente misterioso, mas que já eliminou diversos outros. Vai pro chaveamento, né? O mestre das artes marciais, conhecido como O Gato, é um dos maiores rivais do Shang-Chi, mas ele se tornou um aliado no começo dos Jogos dos Anéis. Uma vez vilão, sempre vilão. E o Gato acaba traindo o Shang-Chi e roubando um dos anéis. E por último, fechando a lista de finalistas, a gente tem o próprio Shang-Chi, que vai ter que correr atrás desse prejuízo. Só que tem um quarto participante secreto. Um dos parasitas do Verme da Desolação tá no campo de batalha. A minha aqui só tá esperando o momento certo para dar um bote e infectar um dos lutadores. Quem for infectado vai se tornar um servo, vai se tornar parte do Verme da Desolação. O Gato e o Shang-Chi saem no tapa na arena final. Não vai ser uma luta fácil não, ok? O Shen Kun, o Gato, é um lutador muito equivalente ao Shang-Chi. Todas as lutas deles no passado sempre foram lutas muito equilibradas, muito empatadas. Foi sempre algum fator externo que quebrou esse equilíbrio, né? Que desequilibrou a luta entre os dois. E agora isso vai acontecer de novo. Shen Kun é derrubado no chão e o parasita avança. A larva manda real. Você não pode vencê-lo, não sem mim. Se você acabou de almoçar, me desculpa, mas eu tenho que te descrever, ok? Não tem jeito, eu tô fazendo vídeo. A larva do Verme da Desolação, um negócio gordo, nojento, do tamanho de uma mandioca mole, entra pela boca do Shen Kun, forçando passagem, né, goela abaixo. O bagulho só não completa a infecção porque o Shang-Chi usa o poder dos anéis para aprisionar o bicho e depois destruir. É a honra, né? Shang-Chi tem esse lance de inimizade com o Gato, mas sempre agiu com nobreza. Além do mais, o herói já foi amigo do Shen Kun. O Shang-Chi não ia deixar um minhocão do capiroto descendo pela goela abaixo do outro, né? Chega até a dar um nervoso aqui, nojento. E aí, Peter, acabou a luta? O Shen Kun tem uma dívida de gratidão com o Shang-Chi? É ruim, hein? A luta continua. Shen Kun tá mais furioso ainda. Ele não aceita que o Shang-Chi sempre vença essas batalhas. Ele vai fazer de tudo para que isso se reverta. Shen Kun vai fazer de tudo para vencer dessa vez. E de novo o Shen Kun vai pro chão. Shang-Chi dá uma chance do cara sair pela porta da frente, aceitar a derrota. Era hora dele aceitar a derrota. O Shen Kun pistola e lá vem mais nojeira. O maluco, sem brincadeira, galera. O maluco pega um pedaço do parasita destruído e manda pra dentro, não quer nem saber. O Shen Kun espontaneamente aceita o Verme da Desolação no corpo dele. Vale tudo pra não perder, pra você ter noção da honra desse cara, da humilhação que é pra ele perder de novo pro Shang-Chi. Instantaneamente, Shen Kun fica enorme, fica grotesco, visual nojento. Corpo todo incha, ele vira um Hulk. Só que não é verde, é só nojento mesmo, sacou? E aí cai a ficha. Dentro do corpo dessa abominação,
a mente do Shen Kuan pede ajuda. Ele admite que cometeu um erro, mas ele não tem mais controle do próprio corpo. A única forma do Shang-Chi vencer é matar o Shen Kuan, é destruir o corpo para destruir o parasita. Esse é o tipo de decisão que o Guardião dos 10 Anéis tem que tomar. Se o Shang-Chi quer ser digno dessa bagaça, vai ter que estar pronto para esse tipo de escolha, lógico. A gente não sabe se o Shang-Chi ia fazer isso ou não. O Canhão Vermelho, o terceiro lutador, sai da tocaia. O vilão arrebenta a cabeça do Shen Kuan e o parasita escapa pela boca do hospedeiro, que era o próprio gato no Shen Kuan. Agora a luta vai ser decidida entre o Canhão Vermelho e o Shang-Chi. Ou será que não? Galera, Canhão Vermelho se rende. Ele entrega os anéis que ele tinha pro Shang-Chi. É a hora da reviravolta, né? O vilão tira a máscara e a gente descobre que ele é, na verdade, Shi-Hua, o irmão do Shang-Chi. Tu não conhecia, né? Não tem nos cinemas, mas existe nos quadrinhos. Shi-Hua fez todo esse esquema para proteger o Shang-Chi. Ele se disfarçou de Canhão Vermelho para ficar de olho no irmão durante o torneio. Não parece o Corredor X? Enfim, Shi-Hua vai embora enquanto o Shang-Chi tenta salvar a vida do Shen Kuan. Afinal, já foram amigos antes de se tornarem inimigos, né? E o Shang-Chi ainda acha que pode salvar o Shen Kuan. Vocês que veem anime, vocês sabem que isso rola direto. Enfim, Shen Kuan não morreu. A nobreza do Shang-Chi foi testada e ele passou. Ele teve mais de uma oportunidade de escolher um caminho sombrio e não escolheu. Tava lá pra ele, na frente dele, ir pelo lado negro da força, mas ele nunca optou ir por esse lado negro. Ele sempre optou pelo lado bondoso, pelo lado nobre. Os deuses estão satisfeitos com o resultado desse torneio. O imperador de Jade, né, a divindade suprema de Talô, cumprimenta o mestre do Kung Fu. Ele avisa que tempos difíceis estão vindo para a Terra e os 10 Anéis devem ficar lá para dar poder ao portador. Ou seja, toma que o filho é teu. O B.O. agora tá com Shang-Chi. A partir de agora ele passa a ser chamado de Mestre dos 10 Anéis nos quadrinhos. De novo, eu faço a pergunta para vocês. Será que essa vai ser a origem dos 10 Anéis também no CM? A gente não sabe quem criou essa bagaça, né? A bagaça tá emitindo um sinal estranho. Tem caroço nesse angu e a Marvel vai ter que responder isso também nos cinemas. Agora eu quero a opinião de vocês. O Shang-Chi deve seguir mesmo essa origem macabra para os 10 Anéis no cinema? Ou você acha que os 10 Anéis deveriam ser uma coisa tecnológica? Tipo, de repente ligada com Kang ou com Celestiais? Comenta aqui embaixo. Tô meio que dividido. Eu quero a opinião de vocês nessa para me ajudar. O que eu poderia achar sobre isso? Toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho ativado. Eu vou continuar cobrindo todas as sagas. Tem uma saga mais legal que outra. Eu tô dando mais moral para sagas dos quadrinhos. E ter vocês comentando aqui embaixo, me dando esse feedback positivo, pô, isso é surreal. É isso que tá me fazendo voltar, trazer sempre esse vídeo para vocês. Então se inscreve com o sininho. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!